Oi, eu sou a Flávia. Eu sou a Isabela. E você caiu no Angu de Grilo. Oi, gente! Boa terça-feira pra vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como vocês estão? Como você está, Flaviol? Eu tô pistola. Ou seja, se preparem. Esse governo tá acabando com meus domingos. Todo domingo à noite agora eu fico assim, descontrolada. Que eu começo a me envolver novamente com o noticiário, depois de um hiato que eu fico cuidando do meu neto, né? E tal. Aí domingo eu já vou fazendo lá a despressurização para me ambientar com o que vem por aí, e aí me revolto. Ou seja, se preparem para o episódio de hoje, que Flávia vai botar a boca no trombone. Atenção! Eu sempre boto a boca no trombone. Não só no podcast, né? Em todas as mídias que você trabalha, sempre se posicionando, fazendo o povo passar uma descompostura. É isso aí. Bom, no episódio de hoje, vamos falar desse... Não, a gente já falou um ano, né? Já fez um ano. A gente já falou de um ano, sim, na semana passada. Mas a questão é que nós vivemos... Pior semana... A pior semana até aqui, né? Sim. Da pandemia, porque não apenas essa primeira semana de março foi a dos piores indicadores possíveis no Brasil, como a tendência é piorar na semana que entra e nas duas próximas. Então, a gente vive, um ano depois, uma situação mais grave do que no início da pandemia. Por quê? Porque a gente já sabia de muita coisa que faria efeito e não aplicou. Uhum. Porque a gente tem um governo incompetente. Não, calma aí, eu tô apresentando os temas aí. Ah, tá. Então vai. Eu tô aqui ouvindo e falei, pera, mas eu não acabei de falar. Então, a pior semana vivemos nessa semana que passou, a pior desde o início da pandemia. Então falaremos sobre isso para vocês verem, né, que já começou aqui. Vamos falar sobre o que está acontecendo no Paraguai nesse momento. Esse domingo foi o terceiro dia de protesto, também por conta da pandemia. Vou falar um pouco disso para a galera que gosta de política internacional nesse podcast. Saudade. O Chile, que é um ótimo exemplo, né? E é governo de direita, mas é um bom exemplo. Já vacinou, acho que quase 18% da população, caminha para 20% da população de vacinação. Os bons resultados que os Estados Unidos estão colhendo e a gente aqui, afundado em mortes. Gente, eu não posso nem rir, porque é um assunto sério. Mas a revolta da pessoa é engraçada. E o Dia da Mulher, né? Foi ontem, você que está ouvindo isso na terça-feira, segunda-feira foi o Dia da Mulher. E o que temos a dizer sobre isso? Flávia soltou uma célebre frase antes da gente começar a gravar sobre a situação da mulher nesse um ano de pandemia. Mais adiante eu conto a vocês qual foi o comentário. Ela não está autorizada. Vai ser contra a minha... Fique aí para ouvir o comentário que a Flávia fez. Mas vamos começar então. Já segue aí, querida. Não, eu quero... Vamos começar com uma coisa boa? Por mim sempre, né? Então tá. Não, é porque assim... a semana que passou foi terrível, porém, nós tivemos algumas notícias e eu acho que é importante a gente celebrar isso, né? Quando bons brasileiros nos dão bons exemplos, os melhores exemplos. Então, Elza Soares tomou a segunda dose da vacina contra a Covid-19. Roberto Carlos se vacinou. Menina, não vi isso não! O rei se vacinou. O rei foi dirigindo o próprio carro. Ai, mentira, ele foi de Calhambeque. Ai, meu sonho. Foi dirigindo o próprio... Tem umas Ferrari. Qual é o carro? Ele coleciona carros. Gente, eu perdi isso. O rei se vacinou segunda-feira, o dia do 79, que ele vai fazer 80 anos agora. Não acredito. Paulinho da Viola se vacinou. Caetano Veloso se vacinou. Ney Matogrosso se vacinou. Jardim Macalé se vacinou. Tem mais alguém que eu estou esquecendo. Pelé se vacinou, que já fez 80 anos. Então, veja, e aí eu até comentei no Em Pauta, falei, o Pelé, que assim, ninguém no Brasil tem mais histórico de atleta que o Pelé, concordam? Se vacinou. Foi vacinado e deu a mensagem. Então a gente tem
a música brasileira. Eu lamento. Vieira também se vacinou. Martinho da Vila, mas aí já tinha se vacinado antes, que ele já tá com 83, eu acho. Fundamental é a gente ver esses bons exemplos dos nossos ídolos. Tá bom, enfim, né? Vamos ficar lembrando aqui. Mas isso é bacana, porque eles filmaram a cena, né? O ato da vacinação e estão dando exemplo para o povo brasileiro, ao contrário do presidente eleito. Então, eu acho que a boa notícia é isso. Primeiro, grandes dos nossos ídolos começando a caminhada da imunização contra essa doença terrível. Viva, então! Viva o rei! Viva Caetano, Painho! Viva! Eu espero que Gil também tenha se vacinado. Não sei se já se vacinou, mas já também está na faixa de 78 anos. E chegando mais vacina, a gente vai... 78 é segunda e terça aqui no Rio. Não, mas quinta também. O Caetano se vacinou na quinta. E já foi... Ou quinta ou sexta? Foi na quinta. Ah, não, quinta e sexta. Amanhã, segunda e terça é 77. Aqui no Rio, viu, gente? Tem que ver aí qual é a escala. Cada estado, cada cidade está com a sua própria lista, o seu método. Aliás, Caxias, por exemplo, o método de Caxias não tem método. Foi Caxias, que é a cidade da Baixada Fluminense aqui no Rio de Janeiro, falou, olha, todo mundo acima de 60 é só vir. Deu mais de 7 km de engarrafamento. Eu não sei como é que a porrada não estancou com o povo atrás da vacina. Um caos na cidade, gente vindo de não sei onde para vacinar. E o prefeito depois vira e falou, a vacinação foi um sucesso. Aqui é assim mesmo, acima de 60 e acabou. Forte abraço. É isso. É isso com um agravante, né? O prefeito é um negacionista de carteirinha, crachá número 1. Morreu. Teve Covid, veio se tratar no Rio de Janeiro, no hospital particular. No hospital particular. Quase morreu esse desgraçado. Ficou lá. Gente, no início da pandemia, ele pegou no início, ele ficou entre a vida e a morte, entubado, não sei o que lá. Aí agora, joga o povo assim. 60 a mais, pode vir todo mundo. Ainda tem a pachorra de falar que a vacinação foi um sucesso. Olha, é demais. Mas enfim, vamos lá. Continua. Então, começamos com esses a gente teve esse drama em Caxias, que o populista pode ter provocado, inclusive, uma tragédia maior ainda, sanitária, dentro desse cenário, porque teve aglomeração, idosos, que são o principal grupo de risco, se deslocando, passando madrugada inteira para tentar a vacina. Para vocês terem uma ideia, né, de quem não é no Rio, a estimativa é que em Caxias existam pelo menos 100 mil habitantes com 60 anos ou mais. O prefeito tinha 6.100 doses da vacina e anunciou que amanhã vacinando todo mundo acima de 60 anos de idade. O que vocês acham? O que eu acho, eu não posso dizer nesse podcast, porque não posso criar provas, né? Tomar um processinho. Nesse momento em que tuiteiros são presos, né? Por falar coisas contra governos, eu prefiro ficar em silêncio sobre o que eu acho. Isso, né? Ainda tem lei de segurança nacional, perseguição pelo Estado policial. A gente está muito ferrado. Mas eu não vou nem entrar nesse mérito, porque assim, a gente vai ter que fazer um ângulo de grilo para falar da questão da educação, que é dramático, porque quem sobreviver vai estar nas trevas da ignorância, porque a educação foi esfacelada nesse país. E ninguém fala nada. Se a gente não tem Ministério da Saúde, da Educação, então parece que nunca existiu. É uma coisa absurda. Não parece, não, nunca existiu. Então, isso mesmo. Voltaremos ao tema. Mas vamos falar da gravidade dessa situação. A semana passada, eu me envolvi muito intensamente com esse noticiário a partir de um boletim, um boletim extraordinário que a Fiocruz, Fundação Oswaldo Cruz, divulgou na terça-feira, dizendo que a situação é catastrófica. Eles chamavam atenção para o fato de o Brasil estar, naquele momento, virada de início de março, com um conjunto de indicadores da pandemia se agravando ao mesmo tempo. Algo que não tinha acontecido nesse um ano. Então está aumentando número de casos, número de óbitos, percentual de internação, saturação do sistema de saúde, falta de medidas de restrição, com o vírus se transmitindo, né, infectando livremente e, mais grave, ou tão grave quanto, as novas cepas correndo solto.
A Fiocruz estudou 1.000 amostras de exames em 8 estados. Em 6, mais de 50% dos resultados foram positivos para uma das novas vertentes, a maioria Manaus, mas tem Manaus, Reino Unido e África do Sul. Então, o vírus está espalhado pelo Brasil. Está em 6 estados, mas porque outros fizeram 8, né? Outros 19 não foram estudados. Se forem, a gente vai ver que está espalhado. Então, uma situação muito grave, porque a nova cepa, essas novas cepas, e a de Manaus, que é a que está mais forte aqui, ela é mais transmissível e fica mais tempo. Ainda estão pesquisando para saber se os casos são mais graves. Mas o que já se sabe agora é que ela é altamente transmissível, de muito mais rápida transmissão, ou seja, uma pessoa contaminada infecta muito mais gente. O vírus, ele se espalha rapidamente antes da pessoa ter sintoma e ele fica muito mais tempo no organismo. Então, assim, é só derrota, não tem vitória. É só derrota porque as pessoas estão ficando contaminadas por mais tempo e estão transmitindo o vírus muito antes de se saberem doentes quando adoecem. Segundo agravante, a faixa etária das pessoas contaminadas é cada vez menor. Isso é verdade. Rafael tem relatado, né, pra gente que os CTs que ele está trabalhando ainda de Covid, acho que tem 2 semanas, né, que ele comentou, 10 dias que ele comentou que todos os pacientes que ele tinha na UTI tinham entre 30 e 36 anos. E alguns bem graves, assim, já entre a vida e a morte de Covid. E não era assim, né? Antes na primeira onda, né? Se é que a gente dá para dizer que a gente está tendo uma segunda, mas lá atrás era meio que de praxe a maioria dos pacientes internados serem acima de 60, acima de até 70 anos. Mas nesse momento, a maior ocorrência, abaixo de 40, é a maioria. Maior ocorrência de mortes, né, era na faixa de 60 a 79. E essa média está baixando com essas novas cepas. E aí, por que estão dizendo que o mundo agora está apavorado com o Brasil? Porque o Brasil virou um celeiro, uma incubadora de novas cepas. Sim. Que podem, inclusive, se tornar, pela livre proliferação, se tornar mais resistente, inclusive às vacinas que estão sendo aplicadas com ótimos resultados no exterior. Nos Estados Unidos, desde janeiro, né, quando começou a imunização mais intensamente e as medidas também de uso de máscara, etc., de prevenção, já teve uma queda significativa do número de internação de idosos e do número de casos registrados por dia. Saiu da ordem de 260 mil para menos de 100 mil casos por dia. O número de mortes já está caindo, porque também estão vacinando com muito mais velocidade. E cheio de problemas que eles têm. Mas sobre essa questão da nossa capacidade de vacinação, já falamos no Angu de Grilo ou passado ou anterior. Vocês podem procurar, que a gente falou bastante sobre essa questão da vacina. O que está muito preocupante, então, nesse momento, é a situação dos hospitais, a transmissão acelerada do vírus. Essas não são palavras minhas, são palavras dos especialistas, palavras da Fiocruz. A gente pode até botar o link, Bela, desse relatório extraordinário. Então, a transmissão muito veloz, a situação dos hospitais, 18 estados brasileiros e no Distrito Federal, a situação das UTIs já é crítica. Isso, então, com mais de 80%. Domingo, né? Sabe Deus como é que vai estar na terça-feira. Esse dado é de terça-feira. Mas o dado do relatório da FGV. Mas o fim de semana foi de noticiários catastróficos. São Paulo acima de 80% de ocupação de UTI. Os 3 estados do Sul completamente colapsados. Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. A Bahia está numa situação muito difícil. O Ceará está numa situação muito difícil. O Mato Grosso, Minas Gerais, Belo Horizonte, o prefeito fechou tudo no fim de semana. E a gente tem ainda os estados do norte. Enfim, é uma situação realmente muito preocupante. E a gente não tem governo.
a gente não tem governo federal. O presidente continua debochando, fazendo pouco da gravidade dessa situação, boicotando medidas de distanciamento. O documento da Fiocruz, ele me impressionou muito. Eu estou falando demais dele, mas ele me impressionou muito porque tinha inclusive um apelo dos pesquisadores a legislativo, judiciário, estados e prefeituras, setor privado, empresas e sociedade civil organizada para se unirem no enfrentamento à pandemia. Então, assim, quem puder fazer alguma coisa, faça. Tinha recomendações no sentido de programa de transferência de renda, de auxílio emergencial, que até hoje não voltou. Por isso que eu falo que a gente está refém de um relacionamento abusivo com esse governo, com esse presidente. Não é possível isso, gente. Faz 3 meses que acabou o auxílio emergencial e o Ministério da Economia, o Ministério do Desenvolvimento Social, a Câmara e o Congresso não conseguem aprovar uma ajuda aos brasileiros com 14 milhões, 13 milhões, quase 14 milhões de desempregados no país, a informalidade batendo recorde, prefeitos e alguns governadores sendo obrigados a tomar novas medidas de distanciamento, de restrição à atividade econômica e as pessoas na beira da insegurança alimentar, de passar fome. Tá muito difícil. Eu tenho uma dúvida que eu acho que deve vir na cabeça de todo mundo, que é a partir desse negócio do Brasil virou um potencial exportador de novas cepas e variantes e mutações do coronavírus pro mundo inteiro. Então não dá pra, não dá pra alguém do mundo fazer alguma coisa. Começar a sancionar o Brasil. Mano, qualquer merda. Ferir a soberania nacional. Pelo amor de Deus, alguém fira a soberania nacional desse país. Eu não me aguento mais. A soberania nacional do Bolsonaro precisa ser ferida urgentemente. Não é possível. Isso não é viável. Mas tem que ser. Próximo que a gente Cadê o Joe Biden? Cadê os Estados Unidos? Que vive ferindo a soberania nacional dos outros. Invade o país. Manda não sei o que, sanciona, faz um monte de sanção. O que está acontecendo é que a gente está se isolando. Não dá pra isolar mais? Brasileiro não pode ir para lugar nenhum do mundo. Não, mas aí só aí não é o suficiente. A gente vai ficar aqui, morrendo, contaminado. Mas não é. Para tudo. Mas só a viagem do turismo não é suficiente. Não dá pra falar assim, os Estados Unidos a gente não importa, sei lá, mais nada do Brasil. A China, não vamos mais exportar nada pro Brasil. Ninguém vai comprar mais o frango do Brasil, a soja do Brasil, a carne do Brasil, mas nada do Brasil, enquanto vocês não deram um jeito nesse negócio. Só que aí afunda de vez, né? Gente, pelo amor de Deus! Não é tão simples assim. Cadê o Macron que tava falando, Angela Merkel, que tava falando se não protegesse a Amazônia ia começar a sancionar? Vamos lá, gente! Mas, bom, a gente já tá pagando um preço muito alto. Ai, esse povo fala muito. É que assim, eu quero intervencionismo aqui no meu país. O que tem de mais próximo de algum tipo de situação que bypasse o governo federal é realmente essa articulação dos governadores, que começou na semana passada, a partir daquele absurdo impropério que o presidente foi ao Ceará dizer que o auxílio emergencial só ia ser pago para estados que não tivessem que não anunciassem medidas de restrição à atividade econômica, lockdown, o que é crime de responsabilidade se ele efetivamente fizer isso, mas por enquanto nem estado adesista, negacionista está recebendo nada. Mas se fizer, isso é crime de responsabilidade, porque ele estaria ferindo a isonomia, né, e a autonomia das unidades da federação, dos governos locais. Mas, a partir dessa declaração e dessa pane no acesso, né, na compra e na chegada das vacinas, na distribuição das vacinas, governadores primeiro fizeram uma carta de repúdio, claro, que é o Brasil, né, prática recorrente, mas começaram a se articular em soluções na direção de tentar comprar vacina, de tentar fazer apelo aos organismos multilaterais para que o Brasil, por essa via, né, ganhe algum tipo de prioridade, até por esse status, né, de ameaça global que o país acabou ganhando. Tem uma frente de prefeitos também se mobilizando nessa direção, mas o que está ganhando mais consistência é realmente essa questão dos governadores. Eu até fiz um fio agora, estamos no domingo à noite, fiz um fio assim, dando a real. Não dá para ficar tratando, nem do ponto de vista da cobertura de imprensa,
essa iniciativa dos governadores como uma, sabe assim, tem um projeto aí. Tem que bancar isso, soco na mesa. Como é que viabiliza isso juridicamente, com o Supremo, com tudo, né? Porque, vamos lá, já teve o Supremo com tudo em outras situações. Então, com certeza. Vamos dar um jeito aí, com o Supremo, com tudo, de viabilizar essa articulação dos governadores para resolver. E, no fim de semana, a notícia de que os governadores podem, em conjunto, decretar lockdown para tentar conter o vírus. Porque as pessoas estão morrendo. No Paraná, domingo à noite, mais de 900 pessoas estavam esperando por leito. Não, gente. É essa a situação. De um dia para o outro, a situação está gravíssima. E aí fica uma coisa de tentar transferir de um estado para o outro e tal. Mas eu conversei com uma autoridade de saúde que diz o seguinte: é muito arriscado o transporte aéreo de pacientes nesses quadros graves de Covid. Porque a necessidade de oxigênio é enorme, a insuficiência, a dificuldade respiratória é muito grande. Não é qualquer avião que dá condições. Tem pacientes sendo transferidos e morrendo na sequência quando chegam, porque não estão recebendo o tratamento ideal e adequado nesse transporte. Tem muita gente morrendo, as histórias já começaram a se multiplicar nas redes sociais, vocês devem estar acompanhando isso. E é fundamental que quem é empregador, quem é profissional autônomo, quem puder, gente, não sair de casa, não saia. Porque realmente a situação é muito grave. Nós estamos aí com na ordem de, em 24 horas, 79 mil casos, praticamente 80 mil casos nessa noite de domingo, mais de 1.000 mortes, e no fim de semana o número é menor. E o problema desse número de casos acelerando é que, assim, quanto mais casos graves. Sim, quanto mais casos graves, demanda por internação e por UTI. Não dá vazão. E outra, essa coisa dos mais jovens estarem se infectando e precisando de atendimento de internação e de UTI, como tem saúde, são mais fortes do ponto de vista de saúde, os jovens ficam muito mais tempo na UTI, que é uma questão absolutamente relacionada à faixa etária. Os idosos têm uma saúde mais frágil, então, eventualmente, liberam a UTI, infelizmente, morrendo, mais rapidamente. Os mais jovens ficam muito mais tempo, então não abre vaga. Essa é a realidade. Olha o que a gente está discutindo aqui nesse país, nesse momento. O governador Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, deu uma informação em cadeia nacional. 60% das pessoas que vão para a UTI morrem. 60%. Então, assim, é muito grave o quadro. E a gente precisava acelerar a vacinação. Seja por isso, seja porque o vírus está por aí, se espalhando e, eventualmente, com a possibilidade de aumentar a resistência. Então é isso. Ai, complicated. O que dizer? Nem sei, né, gente? Acho que vou passar para a história do Paraguai, que também tem a ver um pouco com isso, né? Esse domingo foi o 3º dia de protesto no Paraguai. A população se revoltou porque o sistema de saúde lá também está completamente colapsado. Os hospitais cheios, UTI cheia. Na cidade do leste, praticamente todos os leitos de UTI e enfermaria estão ocupados. E paraguaios e brasileiros que vivem na cidade estão cruzando a fronteira para buscar atendimento em Foz do Iguaçu, no Paraná, que está com as UTIs lotadas, como minha mãe já acabou de falar. E por lá, por enquanto, eles vacinaram, o governo vacinou menos de 0,1% da população, que tem um pouco mais de 7 milhões de habitantes. Então a população se rebelou, foi para as ruas nos últimos dias. Na sexta-feira, o ministro da Saúde renunciou, antes mesmo do primeiro protesto, mas já com as chamadas do primeiro protesto. O ministro da Saúde renunciou e os protestantes, manifestantes, estão pedindo a renúncia do presidente e do vice por causa desses erros na gestão da pandemia. No sábado, o presidente trocou os ministros da Educação, do Ministério da Mulher e o chefe de gabinete, mas ainda não resolveu. A população continuou nas ruas nesse domingo e se repete, né? É basicamente
o que tá acontecendo aqui. Erro de gestão, sistema de saúde colapsado, taxa de vacinação baixíssima, com a diferença de que aqui a gente está assistindo apático, né? A sensação é essa, todo mundo revoltado, mas a gente fica nessa, não sei dizer, com essa sensação de... Como é a palavra, menina? Esqueci. Impotência? Impotência, exatamente. Fica essa sensação de impotência, dá todo mundo com vontade de gritar, mas também a gente não tem essa tradição, né, o Brasil, cultural, de protestar na rua, como vários outros países na Europa, por exemplo, isso é muito comum, claro, porque é um país que se fundamentou a partir da opressão, da escravidão, da violência, né, da reação policial muito intensa, então, da repressão. Não há liberdade de protesto no Brasil, isso é mentira. Não há liberdade de protesto, não há liberdade de expressão, né? Então, também não é a coisa mais simples do mundo falar por que não tá todo mundo protestando na rua? Porque isso não faz parte do nosso imaginário, como faz de vários outros países, até da Argentina mesmo. Qualquer coisa, o povo vai todo pra rua imediatamente. Então, são construções de países muito diferentes. Pra gente, tem esse muro. Tá todo mundo revoltado. Todo mundo, né? Boa parte da população, que também tem muito negacionista. Não, e essa capital longe pra cacete também, né? Porque Brasília fica lá, Deus me livre. Não, você tá indo, mas ela fala pra mim que não pode falar palavrão. Não, porque se fosse o Palácio do Catete, a gente já não tinha acabado com tudo? Pois é. Tinha. Não, mas assim, se agora a estratégia é estadual, se não depende mais do... Vambora pro Guanabara. Pois é, porque assim, se agora... porque é obviamente que passar a capital pra Brasília foi uma estratégia, né? A gente sabe. Inclusive lá no Planalto você pode botar 1 milhão de pessoas que aquele gramado parece que não tem ninguém, né? A ideia é essa, dificultar. Ninguém mora naquela cidade. O Brasil não está lá. Então, é óbvio que se fosse numa metrópole, se fosse continuar sendo a capital no Rio, a sede de governo no Rio, em São Paulo, seria completamente diferente. Mas agora, se a responsabilidade de adquirir vacina é dos governos estaduais, gente, é pra tacar o zaralho na cidade, entendeu? Mas vamos fazer isso? Não sei. Porque... Sei, entendeu? Não sei o que falta, eu não sei qual é o ímpeto. Eu não acho que é só medo da Covid, as pessoas não vão protestar porque elas estão com medo de pegar a doença. Eu não acho que é isso, sabe? Eu acho que tem uma apatia, eu acho que a gente não reconhece que protesto muda alguma coisa aqui, que a gente consegue os nossos direitos através de protesto. Claro, porque os políticos não tem eco, né? Não, nenhum. Olha aí, a gente tá em março e até agora o auxílio emergencial não foi aprovado. Os caras botaram uma PEC da imunidade parlamentar antes do auxílio emergencial. Tá todo mundo operando em causa própria. É qualquer coisa. É muito triste o que está acontecendo. É muito triste. Só que assim, tem gente morrendo. Então a gente tem que discutir essas questões da reforma institucional, da reforma política, da representatividade, seja lá o que for, lá na frente, gente. A eleição de 2022, sabe? A gente não vai chegar a junho. Nesse ritmo, a gente não vai chegar a junho. O país está esfacelado. As pessoas estão morrendo. Não é possível. Então, vamos cobrar das nossas autoridades locais. Os prefeitos recém-eleitos ou reeleitos foram recém-eleitos ou reeleitos com o mandato de resolver a pandemia. Então, resolvam. O desafio é como é que vai dar para governar o Brasil, gerir o Brasil, administrar o Brasil, sobreviver no Brasil sem governo. Porque não tem governo. Não há governo. Não há. Pois é. Acabou. Então, há que se pensar nessas soluções dos poderes legislativo, judiciário e da federação, das unidades da federação, governadores e prefeitos usarem o poder que têm, se aliançarem, se aproximarem e pensarem em uma articulação nacional como se presidente fossem. E vamos ver como é que a gente chega no fim dessa caminhada. Quem assume protagonismo, quem vai se destacar, sabe? Uma coisa, com todas as críticas que se possa fazer ao João Dória quanto aos interesses político-eleitorais que ele tem nessa travessia, mas a verdade é que, até aqui, se não fosse a vacina Coronavac da Sinovac com o Butantan,
Sabe Deus. Nem esse percentual de brasileiros, que é ínfimo, que foi vacinado, teria sido. Porque, objetivamente, até aqui, a gente teve 4 milhões de doses da vacina AstraZeneca importada da Índia. A Fiocruz ainda não conseguiu entregar a vacina produzida no Brasil porque teve atraso no envio pela China, na importação da China do ingrediente farmacêutico ativo. Então, assim, a maior parte das vacinas que já foram aplicadas aqui no Brasil, acho que já tinha 10 milhões de brasileiros vacinados, foram Coronavac. Esforço do governo de São Paulo com a chinesa Sinovac. Agora vai aí você. Ai. Gente. E os profissionais de saúde exaustos, exauridos, no limite da sanidade mental, da saúde física. A única coisa de boa que aconteceu com esse grupo foi a vacina, porque realmente eles estão agora quase todos imunizados. Mas numa situação, gente, de trabalho um ano inteiro, sem cessar. Os profissionais de saúde não estão mais se voluntariando, nem é voluntariando, né? Porque recebem. Se apresentando para trabalhar em UTI Covid. Um dos hospitais que Rafael trabalha ia abrir agora, depois do Ano Novo, antes dessa piora braba aí depois do Carnaval, mas estava estudando abrir depois do Ano Novo. É um hospital que não tem UTI Covid, porque é para outro, não tem, para paciente imunodeprimido. Estavam estudando abrir uma ala de Covid, porque os outros hospitais da rede estavam precisando, mas desistiram porque não tinha médico. Não teve médico. Procuraram, correram atrás. Não teve médico suficiente para abrir UTI de Covid, porque os médicos não querem mais. Agora, enfermeiro, fisioterapeuta, nutricionista, enfermeiro, técnico de enfermagem que trabalham em UTI também estão recusando, também não estão conseguindo, não estão mais se apresentando porque não aguentam mais esse nível de exaustão, porque já estão num nível de trabalho altíssimo, porque já estão com as suas jornadas comprometidas, porque já estão adoecidos mentalmente. Não sei. O que eu sei é que tem muito médico que não pega mais, porque é um nível de entrega, de estresse, de tensão naquelas horas de plantão, medo de você se infectar, você se reinfectar, muito grande, que não compensa, por melhor que se ganhe. Isso é hospital particular. E por melhores condições de trabalho que você tenha. Essa situação é hospital particular, com todos os insumos, com os EPIs adequados, com todos os equipamentos, sem falta de nada, com tudo. Não, os médicos não se apresentam. Então, assim, sinceramente, gente, eu não sei o que vai ser desse país. Eu tenho tentado nem saber todos os detalhes, nem tô vendo mais jornal na televisão o dia inteiro. Me informo, assim, estrategicamente, com as informações que eu acho que são mais necessárias, que pode impactar a gente da minha família, a gente que eu gosto, a minha vida, a cidade que eu moro. Mas eu não fico entrando mais nessa espiral, porque é enlouquecedor, é tudo enlouquecedor. A gente tá 1 ano dentro de casa, eu fiquei grávida, ninguém me viu grávida, tirando pessoas da minha família, mas nem minha família toda, né? Meu tio não me viu grávida, meus primos já me viram grávida. Meu pai me viu numa breve vinda ao Rio, em novembro, já no desespero, porque eu fiquei com medo de fechar, os casos estavam começando a aumentar, eu fiquei com medo de fechar tudo, ele não conseguir vir pro parto, como ele não conseguiu, porque os casos já tinham aumentado muito no Natal e entre Natal e Ano Novo. Quase ninguém viu, meu pai não viu o neto ainda, não viu meu filho ainda, ele já fez 2 meses e meu pai não viu. E sabe Deus quando vai ver, quando vai poder vir, porque eu moro em Santa Catarina, a situação lá tá calamidade total e absoluta. No Rio também agravando. Então, assim, não sei. Não sei quando é que meu pai vai ver meu filho, não sei quando é que as minhas amigas vão ver meu filho, quando os meus amigos vão ver, quando os nossos amigos da família, quando os nossos outros parentes, não sei, eu não faço a menor ideia, entendeu? E assim, ele nasceu tem 2 meses, ele já tá mudando a beça, já tá se desenvolvendo, cada dia, cada semana, já é uma coisa nova, né? A gente sabe quanto as crianças mudam, quanto as crianças se desenvolvem nessa fase da vida.
E eu não sei se vão conseguir ver ele já vai estar engatinhando, se ele já vai estar andando, se ele já vai estar falando. E o quanto dessas relações se perde, né, de convivência. Minha convivência estaria sendo outra com os meus amigos, com meu pai, com a minha família, se a gente não tivesse mais vivendo nessa situação. Então, assim, é muito triste. É muito, muito, muito triste. Muito triste. Sinto muitíssimo por várias conhecidas que tiveram filho, que engravidaram também durante essa pandemia e moram longe da família, não puderam sequer estar com... Os pais não viram grávidos, os pais não viram depois de nascer, os pais só foram ver os filhos muito depois, né? Por sorte, eu moro muito perto da minha mãe, ainda morava com ela durante a minha gravidez, então a gente conviveu muito e saí convivendo porque a gente mora muito perto, eu consigo vir a pé da casa dela pra minha, da minha casa pra cá. Então a gente tá muito junta nesse momento, mas tenho amigas que a família mora em outros estados e perdeu aí 1 ano de desenvolvimento dos netos, dos bisnetos, dos sobrinhos. E, cara, é um período que não volta, sabe? Tem a vida inteira pra conviver? Claro, tem a vida inteira pra conviver. Mas no momento que a gente tá vivendo, será que todo mundo tem a vida inteira? Os avós têm a vida inteira? Os tios têm a vida inteira? Não sabemos, né? A gente literalmente não sabe o que pode acontecer a qualquer momento dentro da nossa família, com as pessoas que a gente ama. Então, cada dia que a gente perde, cara, pode ter sido o último dia, os últimos dias, e aí? Então, é muito triste, é desolador. Eu acho que o que me sustenta, a gente já tem um episódio, né, sobre isso, acho que foi o episódio 37, será? Que foi sobre fé, e é um episódio chamado Questão de Fé. Foi a gente gravou no início ainda da pandemia, falando sobre como a gente entrevistou alguns sacerdotes de várias religiões, candomblé, umbanda, cristão, batista, católico, judeu, budista, enfim. Entrevistamos várias pessoas sobre as interpretações e mensagens de fé para esse momento que a gente estava vivendo de pandemia lá atrás, e acho que quem tá chegando agora, eu acho que vale ouvir, porque as mensagens continuam valendo. Eu acho que a única coisa que nos sustenta é a fé. É a fé de que ninguém da família vai pegar a doença, a fé de que vai ficar todo mundo bem, a fé que isso vai passar, que a gente vai poder voltar a conviver. A compreensão de que não é um castigo divino, que há erros terrenos. Aliás, a gente tem um programa sobre isso, um dos programas mais bonitos. Eu acabei de citar o programa. Ah, desculpa, eu tava você tá no distraída. Zap, né? Você tá no Zap. Pra você ver, é assim. É o mico que se paga gratuitamente. Enfim, continuando, né? Poxa, eu tava achando tão bonito o que você tava falando. Citei. Não tava, que não dá pra prestar atenção. Não, você tava falando que nos salve a fé e tal. Eu peguei dessa parte. Eu também confesso que eu saí, eu fui encher minha taça. Falsa. Só um vinho, né, Fabel? No domingo à noite, só bebendo. Mas eu acho que é isso que me mantém firme, assim, de certa forma firme, né? Firme como dá nessa circunstância. Eu acho que é a fé, gente. E quem não tem fé espiritual, tem a fé na ciência. Porque, assim, além da fé, né, que sustenta nosso emocional, que sustenta a nossa saúde mental, que sustenta a nossa família, que nos mantém centrados, é a ciência que vai nos dar vacina, é a ciência que nos protegeu, é o uso de máscara, é o distanciamento, é o conhecimento sobre o vírus. Então, quem não tem fé espiritual, que continue tendo fé na ciência, que eu também tenho, porque eu acho que é o que nos resta nesse momento. E aí, é isso que eu tinha para dizer, é nisso que eu tô me segurando. Eu espero que vocês também lembrem disso nos momentos de desespero. Eu tenho ouvido muitos relatos disso, de gente que tá panicando, assim, nessa última semana, que teve crise de ansiedade, crise de pânico. Mas é óbvio que, né, esses episódios precisam de acompanhamento, de terapia, às vezes de psiquiatra, para lidar nesse momento difícil. A gente já falou também sobre saúde mental nesses tempos de pandemia. É verdade. Mas tem tensão também física, eu acho, né, que desligar e lembrar o que nos fortalece. Quais são as crenças que nos fortalecem. É isso que eu tenho tentado aqui fazer, com um sorrisinho de criança que também, né, nos ajuda nesse momento.
tá dormindo, criança que está dormindo. Hoje é um episódio sem intercorrências até agora. Não pode nem falar, né? Porque daqui a pouco dá 3 minutos acorda. Mas por enquanto, neném segue dormindo. Vamos falar do Dia da Mulher rapidamente? Porque já tá... Vamos. O programa vocês vão ouvir depois do dia 8 de março, mas é mês da mulher, semana da mulher, seja lá o que for. Eu tenho uma frase de Flávia Ol. Você quer falar a sua frase? Não, eu não vou falar a minha frase, porque essa frase não era pra gravação. Mas eu posso falar? Eu não te autorizei, já falei desde o início. Você está por sua conta e risco. Assuma as consequências dos seus atos. Não, você quer falar da situação da mulher na pandemia. Não, eu acho que vale a pena, né? Já que está todo mundo discutindo, debatendo Dia da Mulher, Semana da Mulher, etc. Acho que o Angu de Grilo não pode ficar de fora. Afinal de contas, é um programa feito por 2 mulheres. E, do ponto de vista de gênero, é o grupo que mais está sofrendo as consequências dessa pandemia. E é importante fazer uma reflexão. Assim como a gente faz muitas vezes a reflexão de raça, de classe. Semana passada fizemos uma reflexão sobre as desigualdades também do ponto de vista de faixa etária, né? De essa interseccionalidade de idade, de raça, de classe, de gênero. É importante pensar na questão feminina. E as mulheres, embora o maior número de mortos seja de homens, né? Então as mulheres não estão sobre-representadas nos óbitos, mas estão no aumento da vulnerabilidade social de todo tipo. Quer dizer, ficou viúva, pronto, já é uma consequência. Mas o desemprego é maior entre as mulheres e aumentou mais entre as mulheres. Mulheres são mais atuantes no setor de serviços. E o setor de serviços é o setor que ainda não se recuperou, ainda continua com muito atraso nos indicadores. Mulheres têm uma participação muito grande nas tarefas de cuidados com pessoas. Então, no sistema de saúde, como enfermeiras, como técnicas de enfermagem, estão sobrecarregadas. Fora isso, estão mais sujeitas ao desemprego, já mencionei. No caso da educação, é uma tragédia o que está acontecendo com as professoras. O ensino fundamental, 80% dos professores, né, são mulheres, são professoras. Então é uma coisa dramática. Com as mães? Não, pois é. Tô falando, por enquanto, tô falando do mercado de trabalho, né? Para trazer essa dimensão das camadas de efeitos que estão sendo sentidos pelas mulheres. Então você tem categorias que são formadas, as cuidadoras de idosos, que também muitas perderam sua ocupação por conta desse temor aí de convivência. As empregadas domésticas, nenhuma categoria profissional me parece ter sofrido mais, já eram muito expostas à informalidade e estão sofrendo intensamente. Mais de 1 milhão de trabalhadoras domésticas perderam sua ocupação entre fim de 2019 e fim de 2020, dado oficial do IBGE. Então, é uma situação muito dramática para diarista, para mensalista e de uma categoria que já mais de 2/3 já estavam expostas à informalidade. Trabalhar sem carteira assinada, sem os benefícios, sem os direitos trabalhistas. Isso aqui, mercado de trabalho. Agora, vamos falar no lar, na vida familiar e doméstica. Atribuições que foram sendo somadas. Então, assim, não perdeu o emprego ou continua trabalhando, se está trabalhando remotamente, se está trabalhando em home office, está acumulando o desafio de trabalhar de casa com cuidar da casa, dos filhos, dos idosos. Está trabalhando fora de casa, está lidando com o desafio de ter com quem deixar esses filhos, porque as escolas ficaram paradas e continuam em boa parte, né, do país, e de expor a família, os familiares, os entes queridos ao vírus. Então, assim, é uma situação absolutamente dramática, né, do ponto de vista da condição feminina, da inserção de mulheres no mercado de trabalho, na família, e mais uma dimensão, a violência doméstica, que aumentou. Houve aumento de feminicídio, objetivamente. Semana passada, a rede de observatórios de segurança, que analisa, né, indicadores de segurança em 5 estados brasileiros, mostrou, por exemplo, que o mapeamento que eles fizeram de casos com base em estatísticas variadas durante a pandemia mostrou um número de casos maior
do que mostram os registros policiais, o que significa que as mulheres estão sendo submetidas à violência doméstica e não estão denunciando por falta de condições de denunciar. Porque muitas dessas instituições reduziram o atendimento presencial, só estão fazendo remotamente, e não é todo mundo, também já tratamos disso aqui no Ângulo de Grilo, não é todo mundo que consegue fazer um BO, um registro de ocorrência, pela internet, escrever um relato. Nem tem condições. Na semana passada, um caso emblemático, se não me engano, foi em São Paulo, mas da mulher que entrou numa agência bancária. Ela estava com o marido, que é um abusador, um agressor, só que por razões de segurança não podia entrar com acompanhante. Ela entrou sozinha e pediu ajuda ao gerente, dizendo que o marido dela era um agressor, que ela estava sofrendo violência doméstica. E que ele estava do lado de fora. Escreveu no papel, né, na boca do caixa. Então, assim, é essa situação das mulheres brasileiras. Ai, gente, é muito triste. A fome aumentou, a gente sabe que a renda feminina é menor, o desemprego das mulheres é maior, há muitas mulheres chefes de família, portanto, são mulheres que botam comida em casa, e se você tem uma queda de renda, um aumento do desemprego, e ele está afetando essa camada, você vai ter lares chefiados por mulheres em aguda vulnerabilidade social. Então é um Dia da Mulher que realmente a gente não tem o que comemorar. Nunca teve, né? Assim, pois é, não é sobre comemorar. É sobre, eventualmente, fazer um inventário de conquistas asseguradas, obtidas, e a agenda de luta por direitos e de conquistas futuras. No entanto, 2020 foi um ano tão terrível que nesse Dia da Mulher o que a gente está fazendo é catando os caquinhos. Ai, gente. E precisando de apoio à condição de gênero, num governo que só tem homem. E que as duas mulheres que existem, pelo amor de Deus, né? A Tereza Cristina faz lá o trabalho dela, a ministra Tereza Cristina faz lá o trabalho dela na agricultura. A Tereza Cristina cantora, falou, meu Deus, o que Tereza Cristina tem a ver com isso? Ministra Tereza Cristina. Agora, a ministra Damares, pelo amor de Deus, gente, mulher, família e direitos humanos. Não, é anti-mulher, né? Não existe, não está alinhada com as necessidades. Não vou nem botar em questão aqui, em debate, divergência do ponto de vista moral, religioso. De qualquer coisa, não tá nem aí. Mas assim, não está empenhada em apoio, em assistência social. Não, é o que a gente chama de representatividade vazia, né? Tem uma mulher lá, mas se não tá lá ocupando os espaços, isso vale pra tudo, tá? Ocupando aquele espaço pra legislar, pra trabalhar em defesa dos direitos das mulheres, de não morrer, de não ser agredida, de receber dignamente pelo seu trabalho, de ter creche para botar seus filhos, de ter escola para botar seus filhos, de conseguir se qualificar profissionalmente. Se não passa fome, se não tá trabalhando por isso, não interessa que tem uma mulher lá. Não interessa eleger uma mulher, não interessa uma mulher estar num cargo de chefia, não interessa uma mulher estar numa posição de poder se ela não está lá trabalhando para conquistas de outras mulheres. Pois é. Me incomoda profundamente o que eu já vi até agora desses calendários de conversas, talks, calls, debates do Dia da Mulher que rolou aí por essa segunda-feira ou por esse mês da internet, que nesse momento de aumento dos casos, aumento de novo, né, da pressão, as escolas que tinham aberto começaram a fechar, então pressiona mais as mulheres, tudo isso que a gente já sabe, essas conversas, essas marcas estão propondo uns debates que são assim, não, porque a autoestima de não sei o que da mulher, e a feminilidade, e os padrões de beleza. Gente, sinceramente, com todo respeito, foda-se, não tem nada mais desimportante nesse momento do que isso. Com todo o respeito que existe no meu coração. Não estou falando que esse debate de padrões de beleza, de autoestima, de corpo, porque as redes sociais, o feminismo, isso tudo é importante. Vocês sabem que eu acho isso, porque eu sou uma pessoa que falo sobre isso,
né? Que eu já falei aqui 200 vezes sobre esses temas, falo no meu Instagram, compartilho reflexões sobre isso, mas assim, esse momento que a gente está vivendo, essa é a última das prioridades. Como é que esses debates, talks, chats, não sei o que, e no Clubhouse, e no não sei o que na puta que pariu, não estão falando da situação da mulher nessa pandemia, não estão debatendo as escolas que não abrem decentemente, mas uma cacetada de bar, de shopping, de tudo funcionando normalmente, e as mães sobrecarregadas há 1 ano, não só sobrecarregadas com os filhos estarem dentro de casa, mas as crianças que não têm direito, estão perdendo, estão regredindo no aprendizado, estão começando a ter uma cacetada de problema de desenvolvimento, regredindo no desenvolvimento porque não convive com outras crianças, porque não vai escola. Gente, isso não tem o menor cabimento. As pessoas discutindo outras coisas que, assim, com todo respeito, não é importante isso agora. Não é importante. Não é prioridade, né? Não é prioridade nesse momento. Todo mundo sabe onde dói seu calo. Todo mundo. E isso é uma coisa que eu sempre falo: não pessoalize questões coletivas. Então, pessoalmente, pode ser que a coisa mais importante da sua vida, que você que está ouvindo, seja a sua autoestima, seja um debate sobre padrão estético, seja pressão estética, padrão de beleza, seja o que for. Sobre a presença da mulher no mercado de trabalho, sobre questões de gênero no século não sei o que, porque pode ser que na sua vida pessoal esse é o debate mais importante, mas coletivamente não é. Isso não é relevante. Coletivamente, neste momento que a gente está vivendo, de novo agravamento de pandemia, de novo sobrecarga feminina, com escola fechando por causa de... Isso não é. Esse debate coletivo não é importante nesse momento. Isso não é interesse público nesse momento. Interesse público é outro. Então, muito me choca que isso não esteja sendo levado em consideração. 40 milhões de brasileiros na miséria passando fome. E o debate importante são a presença feminina nas redes sociais. Sabe assim, é realmente qualquer coisa. É demais pra minha cabeça. Eu nem tinha pensado em falar isso, mas quando minha mãe foi falando, eu fui pensando nisso. Cara, por que eu não tô ouvindo? Como é que Dia da Mulher eu não tô ouvindo falar sobre isso? Não tô ouvindo falar sobre isso. Me toquei que eu já vi um monte de convite, de arte, de coisas chamando pra debate pra isso na segunda-feira. E são umas coisas que, assim, coletivamente, publicamente, nesse momento não tem menor importância. Não faz o menor sentido estar debatendo isso nesse momento que a gente está vivendo. Então, lamento, né? Muito lamento pelo nível de debate que está sendo proposto. Lamento pelas marcas que estão se propondo a esse papel ridículo de estar querendo engajar publicamente com debates que agora deveriam estar no âmbito pessoal, muito mais pessoal do que coletivo e público, que a gente tem coisas mais importantes para tratar. E é isso, tudo lamentável. Mas, o que eu posso dizer, além de Dia da Mulher? Não quero parabéns, quem quiser me parabenizar, faça um pix na minha conta. E-mail do meu pix tá no meu link da bio do meu Instagram. Me faça um pix. Não quero saber de parabéns. Não vou nem entrar no mérito de não quero flores, não quero rosa, não, eu quero um pix. Quer me presentear? Faz um pix na minha conta. Você apoia esse podcast? Faz um pix na minha conta. Sem tempo, irmão. Negócio de parabéns, não quero, mas o que eu tenho pra dizer sobre o Dia da Mulher no meu âmbito unicamente pessoal é que o fato de eu ser mulher biologicamente, né, ser do sexo feminino, me deu uma grande alegria, que foi a possibilidade de engravidar do meu filho. Tô nem falando de ser mãe, porque ser mãe, você pode ser mãe sem engravidar. Engravidar do meu filho. Né? Só pode ser do meu filho. No caso. Não, parece também uma declaração incestuosa. Ai, que horror. Gente, a minha mãe é uma pessoa baixa, né? Ela é dada a uma baixaria. Foi pra quebrar o clima, gente. Não, porque eu não vou nem falar. Porque ser mulher me deu a dádiva de ser mãe. Porque, né, gente, vamos superar esse discurso. E nem de ser mulher, engravidei. Não, porque tem mulher que não engravidei é mãe, porque tem mulher trans que não engravidei é mãe, porque tem mulher que não consegue engravidar, tem gente que prefere adotar, não tem nada a ver engravidar, ser mãe, ter filho, nada disso. Mas eu gostei muito, realmente, de ficar grávida, apesar do primeiro trimestre ser caótico. Eu morro de saudade da barriga, morro de saudade. Então, o fato de eu ter nascido... eu prefiro meu neto aqui. Biologicamente do sexo feminino e podendo engravidar, não tive nenhuma questão. Me deu a felicidade de ter engravidado, de ter podido gerar meu filho
da forma que eu sempre quis, que foi através da gravidez. E ser muito feliz nesse momento da maternidade, que nada tem a ver com engravidar, mas que por mim foi por esses meios. E estou muito feliz sendo mãe, porque também é diferente você ter um filho e você ser mãe, né? Você ter um filho e você ser pai, são coisas diferentes. E poder exercer a maternidade está sendo incrível, muito cansativo. Bem, pra mim também. Tive filha e sou mãe. E tenho neto e sou avó. É mesmo, representa, a avó que representa. Avó, legal. Já uso até sling. Já uso até sling. Aprendeu a usar sling esse fim de semana, tá, queridos? E qual foi a sua opinião sobre sling? Gostou? Não. Mentira! Ela é muito ridícula. Eu fiquei usando, mas eu não gostei, não. Gostar, não gostei, não. Eu prefiro ficar com ele no colinho. Ela prefere ficar com ele no colinho 3 horas seguidas, porque ele dormiu no sling no colo dela 3 horas seguidas. Mas ela não fica com ele. Meu colo é uma delícia, ele adora meu colo. Não fica com ele 3 horas seguidas no colo. Eu tenho que fazer outras coisas. Exatamente, mas no sling você tá com ele no colo dormindo e você fica com as 2 mãos livres pra ficar no celular. Só pra ficar no celular. Mas... E eu faço tudo com ele no sling. Bom, enfim, não vou entrar nessa conversa aqui. Pra fechar esse episódio, eu queria dizer que a votação do nome de Marte no Angu de Grilo, pelo que me chegou no Twitter, venceu Anguri, porém, Dani Sá, nosso ouvinte, no Twitter, @BellyDeBel, sugeriu o nome Anguerê. Anguerê. Não, mas pode ser Anguerê, porque ela botou com trema, que não existe mais, mas pra dar o tom, ou Anguerê. E aí eu sou obrigada a que nem nome entregar indígena. O título, né? Chegou, levou o título. Então, Dani, um beijo, muito obrigada. A gente não realmente tinha pensado nisso, Macumbeiros Fajutas. Não pensamos nesse nome, mas ganhou. Sem sombra de dúvidas, o melhor nome. Então, nosso Anguerê. Nosso Anguerê que hoje não se manifestou. Porque Herê é assim que faz, né? Só vem quando quer. Exatamente. Só aparece quando hoje quer. Segue dormindo aqui na babá eletrônica, estou de olho. É isso, gente. Mãe meninazinha também foi imunizada. É isso também. Axé. É isso, um beijo, até semana que vem. Não vou dizer, espero com melhores notícias. Claro que eu espero, eu sempre espero. Eu sou uma pessoa que eu não sou uma pessoa otimista, mas eu preciso ser esperançosa, porque eu tenho um filho de 2 meses. Então só me resta ter esperança de que esse país vai melhorar. Então, por favor, tenham esperança comigo em nome das nossas crianças, nossos bebês. Espero que a gente tenha notícias melhores na semana que vem. Espero semana que vem falar pra vocês que a minha avó foi vacinada. Vamos ver. Mas é isso, é o que nos resta, a esperança. Um beijo. Muitos beijos, boa semana. Por favor, protejam-se. Usem máscaras, de preferência, se possível, 2. Lavem as mãos. N95, aquilo tudo. Lavem as mãos, cuidem dos seus, fiquem vivos. Vai passar.